Fala, meu amigo contador, minha amiga contadora, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre preço baixo na contabilidade. Não sai daí não, já dá um like se você gostar desse conteúdo, se inscreve no meu canal, vamos ajudar aí a fortalecer o mindset empreendedor. Bom, se você está aí com um concorrente que está aplicando um preço mais baixo que o seu, ou até mesmo a metade, ou ele está cobrando um preço ali que fica inviável de você conseguir competir com aquele preço, fica nesse vídeo aqui que eu vou te ensinar como é que você pode combater essa questão do preço baixo e ainda aumentar o seu ticket médio. Eu disse aumentar o seu honorário junto ao seu cliente, agregando mais valor aí na visão e na percepção dele, tá bom? Bom, o primeiro passo que eu te dou é diferenciação. O que é que esse teu concorrente está entregando hoje para o teu cliente? O que é que ele pode entregar? Então, não basta só você achar que ele entrega, você precisa entender que no processo de concorrência e num processo competitivo, você precisa conhecer muito bem o adversário. E quando você entende que existem modelos de negócio como tradicional, consultivo, digital, online, você precisa entender e estudar um pouco mais o que é que essas empresas entregam. E aí quando você consegue entender um pouco mais do mercado, você consegue entender qual que são as dificuldades de cada modelo de negócio e baseado nisso você montar um planejamento estratégico para se tornar mais competitivo. Digamos que você tem uma empresa aí na sua cidade ou no seu bairro que esteja cobrando um preço muito baixo, né? E é um modelo tradicional. Então, se a gente for estudar o modelo tradicional, a gente vai ver que o modelo tradicional, ele se preocupa muito com conformidade, ele entrega muito bem a parte de conformidade, né? E você consegue ter ali um atendimento técnico. Mas, se você quiser se diferenciar daquele preço baixo, que a conformidade, que o escritório de contabilidade tradicional está aplicando ali naquele momento e que muitas vezes fica inviável a empresa de contabilidade tradicional praticar preços muito baixos, mas digamos que sua empresa também é tradicional e o seu concorrente também é tradicional e ele está cobrando metade do que o seu preço. Então, uma das formas de você conseguir combater isso é se diferenciando. A diferenciação que você pode dar é desprender um tempo, né, que é muito difícil na empresa de contabilidade tradicional, porque ela se preocupa muito com conformidade e acaba não sobrando tempo para você se tornar mais consultivo, para que você dedique um tempo exclusivo ali para o seu cliente, mas é necessário que, se você não consiga desse jeito, você consiga entregar serviços diferenciados, como por exemplo um serviço de regularização, um extrato de regularização ou umas certidões negativas todo mês para o seu cliente, né? Fazer apresentações mensais de contabilidade, que não é tão comum para uma empresa de contabilidade tradicional, fazer ali consultorias voltadas para o departamento de pessoal, onde você vai verificar se está tudo nos conforme a CLT, conforme a convenção, se você está ali tendo um custo desnecessário como funcionário. Então você pode fazer essas análises que já estão dentro da operação, não vai requerer muito tempo e você já tem ali as informações. Agora só falta você dedicar um tempo para ligar para o seu cliente, separar um tempo aí na sua agenda para se tornar diferente. Essa diferenciação, ela com certeza vai cobrir o preço, porque o seu concorrente ele vai entregar guia, né? E muito pouco provável o seu cliente vai ligar para elogiar a excelente guia que você enviou, a excelente declaração que você entregou. Então ele não vai ligar dizendo para você, cara, que FD contribuições muito bem entregue, cara, que folha sensacional que você acabou de entregar para mim. Isso não agrega valor na visão e na percepção do cliente. Já esse contato mais humanizado, esse contato mais voltado ali em procurar se preocupar com o cliente, isso sim o cliente dá muito valor e isso sim vai ser um diferencial aí no seu atendimento. Então, se você procurar diferenciação, você vai conseguir combater o preço baixo. Outra dica que eu vou dar para vocês é criando novas soluções. Aqui na nossa empresa, eu vou dar um exemplo. O nosso preço de entrada, vamos lá, a nossa contabilidade ela é digital, então o nosso preço de entrada ele é muito abaixo de uma empresa de contabilidade tradicional. Digamos que o nosso cliente entra aqui com um ticket de R$400, sem nenhum funcionário. Bom,
esse preço está bem abaixo de uma empresa de contabilidade tradicional, que deve estar trabalhando em torno de meio salário mínimo a um salário mínimo aí, por exemplo. Então, só que quando ele entra, eu tenho uma diferenciação que é o meu portfólio. Meu portfólio engloba serviços de marketing, eu consigo fazer gerenciamento de rede social para o meu cliente, então eu já cobro a ele por isso, então isso vai aumentar ali, quando eu somar o serviço da contabilidade com o de marketing, ele vai equilibrar o meu ticket médio. Eu vendo serviços de site, eu vendo serviços de consultoria Google Ads, eu vendo serviços de consultoria em SEO, eu faço um processo de recrutamento e seleção de talentos, então eu vendo serviço de recrutamento e reposição de talentos na empresa do meu cliente, eu vendo serviço de BPO financeiro, eu ajudo o meu cliente a cuidar da gestão financeira, a enxergar melhor os números, a entender melhor os números, para que ele possa tomar decisões mais assertivas para o negócio dele. Então, se eu tenho duas diferenciações, eu tenho uma diferenciação técnica e tenho uma diferenciação com outras soluções, eu consigo combater o preço baixo, eu consigo inclusive até descer o meu preço, que foi o meu caso, meu ticket médio era em torno de 600 a 700 reais quando eu era uma contabilidade tradicional, e hoje eu consigo descer meu ticket para 400 reais, eu tenho um cliente até de 300 reais, que são aqueles clientes que não estão movimentando nesse exato momento, mas que já começam a fazer outros trabalhos aqui e conseguem equilibrar o nosso ticket médio. Então, se eu tenho esses dois elementos para poder combater o preço baixo, e existem muito mais coisas que você pode fazer para combater o preço baixo, você precisa entregar valor na visão e na percepção do seu cliente, essa é a terceira dica. E como é que você consegue fazer isso? Primeiro você precisa identificar qual é a dor do nicho de mercado que você atende, ou dos clientes que você atende. Você pode ter clientes variados, ou você pode atender um nicho exclusivo de mercado. Se você atende um nicho variado, você precisa entender a dor dos principais nichos ali que você atende, que são os nichos que mantêm o escritório. Então, se você sabe qual é a dor desses clientes, você vai trabalhar, vai ter que dedicar um tempo, né? O segredo está no tempo. É o bem mais valioso do contador hoje. Se você não conseguir liberar tempo, você não consegue competir com um preço baixo. Porque sem o tempo, se você não conseguir administrar o seu tempo, planejar o seu tempo, você não consegue competir com preço baixo. Então, esse é o fator principal aqui, é o algoritmo-chave para que você tenha sucesso para combater o preço baixo, tá bom? E você mudando também o seu modelo de negócio é uma, digamos assim, uma quarta dica. Se você trabalha no formato tradicional, que é um formato caro, e você venha trabalhar no formato digital, no formato online, você consegue também trazer o seu preço para um patamar mais competitivo, você consegue reduzir o seu custo e aí, consequentemente, você consegue competir com essas empresas também, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, vamos ajudar aí a fortalecer o Mindset Empreendedor, tá bom?